Bem, amigos, esse é um momento muito importante do nosso evento, aquele que nós vamos fazer a leitura da Carta de Foz do Iguaçu, que, assim como a Carta de Brasília, que foi assinada em 1997 por todos os membros do primeiro Fórum Mundial, essa também será entregue às nossas autoridades. Aquela resultou, muitos anos depois, no movimento UFOS, Liberdade de Informação Já, que culminou com a entrega pelo governo e pela primeira vez na história do Brasil, de uma quantidade significativa de documentos. Nós, quando movemos a campanha UFOS, Liberdade de Informação Já, desde 2004, conseguimos fazer o governo se sensibilizar. E pelo menos a Aeronáutica abriu, a partir de 2007, 4.500 páginas de documentos oficiais. Foi um ato de extrema boa-fé, um ato que nos mostrou transparência, credibilidade com relação àquela arma, a aeronáutica. Porém, nós sabemos, porque acompanhamos a ufologia e a sua documentação, e há muito mais informações ainda sendo mantidas nos quartéis da Força Aérea Brasileira, por alguma razão. E não nos importa qual, nos importa apenas que esses materiais sejam entregues também. E um segundo, porém, muito maior, é o fato de que, quando fizemos nosso movimento, apenas e não somente a Aeronáutica compareceu. O Exército não compareceu. A Marinha não compareceu. E essas duas armas têm uma quantidade significativa de informações sobre discos voadores, que até mesmo pelos dispositivos legais, não apenas os morais, que os obrigaria a liberar tais informações, mas também pelos dispositivos legais, essas instituições têm que ceder os seus arquivos ao público, e esses arquivos devem ser acondicionados lá em Brasília, nas prateleiras do Arquivo Nacional da Nação. Nós estamos aqui hoje exercitando um novo passo nessa campanha, a campanha UFOS Liberdade de Informação Já. Ela já foi vitoriosa em 2005, quando nós, pela primeira vez, fomos chamados pelos militares da Aeronáutica para uma reunião em Brasília. Isso aí é até fantástico, o mundo inteiro aplaudiu. E ela foi vitoriosa quando, em 2007, começaram a surgir os primeiros papéis e que seguiram-se nos anos de 2009, 2010, 2011, há vários outros, totalizando as 4.500 páginas. Mas hoje, a nossa iniciativa é pedir a abertura total e irrestrita dos papéis da Aeronáutica e a abertura total e irrestrita dos papéis que nunca vieram a público do Exército e da Marinha. A Carta de Foz do Iguaçu é um documento que está nas suas pastas. Caso não tenham por alguma razão, temos cópias lá à frente, podem buscá-la. Gostaríamos que vocês lessem e que, se possível, se estiverem com ela à mão, que acompanhassem a sua leitura pelo Marco Antônio Petit, pelo Fernando Ramalho e por mim, a partir desse instante. Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU, Brasília, 9 de dezembro de 2012. Sua Excelência, Embaixador Celso Amorim, Ministro do Estado da Defesa, Ministro da Defesa, disparado do Ministério Brasileiro do Distrito Federal. Carta de Foz do Iguaçu. Excelência, os participantes do 4º Fórum Mundial de Ufologia, primeiro UFO, Foz 2012, ocorrido em Foz do Iguaçu, de 6 a 9 de dezembro, signatários desta carta e fazendo como representantes da comunidade de estudiosos do fenômeno UFO de todo o Brasil e ainda de 15 países, venho muito respeitosamente apresentar os seguintes fatos sob forma de premissas à Vossa Excelência e ao final solicitar-lhe providências conforme disser. 1. Considerando-se a realidade inquestionável das manifestações em nosso planeta
os chamados discos voadores, OVNIs ou UFOs, que já amplamente entendidos por variados segmentos da ciência e dos meios militares há pelo menos 60 anos, como avançados veículos de origem externa ao nosso planeta, de natureza física e sob controle inteligente, que demonstram-se manifestar-se por meio de avançada tecnologia. Hoje, considerando que tais manifestações, em seu conjunto, são conhecidas como fenômeno UFO, vêm sendo acompanhadas e estudadas por autoridades militares brasileiras em inúmeras circunstâncias, inclusive por meio de projetos oficiais da Força Aérea Brasileira, FAB, como o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, SIONI, em 1969, e a Operação Prato, em 1977, de forma já amplamente conhecida da sociedade, por meio de desclassificação parcial de documentos relativos ao seu funcionamento e resultados alcançados. 3. Considerando-se que o registro sistemático e até instrumental dessas manifestações já foi oficialmente reconhecido de forma pública por inúmeras nações do planeta, e que isso igualmente se deu no Brasil, em 10 de agosto de 2010, com a aplicação do Diário Oficial da União, mediante a portaria 551/GC3, emitida e assinada pelo comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Mar, Junito Saiko, tornando conhecido o fato de que a Força Aérea Brasileira, FAB, dispõe de prever a forma de manuseio de relatos de observação do fenômeno UFO. 4. Considerando que inúmeras ocorrências do referido fenômeno foram registradas de maneira ordenada e metódica pelas Forças Armadas de várias nações, inclusive as do Brasil, tiveram suas características despertando a atenção de altas patentes dos comandos militares, e constataram que os veículos nelas envolvidos detêm tecnologia incompatível com as conhecidas pela ciência terrestre atual, e que, embora admitido apenas em caráter reservado a tais comandos, necessitam de acompanhamento da investigação. O quinto item, Fernando Bahia. 5. Considerando-se que, em razão de sua natureza já descrita e amplamente conhecida dos referidos comandos militares e de sua constante e crescente manifestação em todo o planeta, o fenômeno UFO tem levado várias nações a despenderem recursos e efetivo militar por meio de instituição de órgãos oficiais para registro, catalogação e estudo de suas características e peculiaridades, e que, deste processo surgiu, inclusive, procedimentos de cooperação entre forças armadas de tais países e até, em alguns casos, com pesquisadores e entidades civis para pesquisa do tema visando a justa informação dos cidadãos. 6. Considerando-se que, no Brasil, as Forças Armadas já produziram significativa quantidade de informações e documentação sobre observações, registro, detecções por radar, contatos diretos e até mesmo perseguições aéreas a tais veículos, e que, na sua maioria, tais dados foram classificados em categorias legais de sigilo, algumas assim permanecendo até os dias atuais por motivos injustificáveis, uma vez que não colocam em risco a segurança do Estado e nem da sociedade, como determina o inciso 33 do artigo 5º da Constituição. Considerando-se finalmente que, apesar de intensos esforços dos estudiosos do tema, como a campanha UFOS Liberdade de Informação Já, da Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU, para que, dentro de parâmetros legais vigentes, efetivamente se proceda à desclassificação das informações militares sobre o assunto em sua totalidade e se promova a disponibilização integral desse material para consulta popular e estudo científico, apenas a Força Aérea Brasileira, FAB, cedeu cópias de parte de seu acervo sobre a questão ao Arquivo Nacional, ficando, além da própria FAB, a
a Marinha e o Exército, protelando de todas as formas possíveis o justo cumprimento da Lei 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação. A referida comunidade ufológica brasileira, sob auspícios da citada Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU, e da revista UFO, que há quase 3 décadas promove a pesquisa e a divulgação do fenômeno UFO, respeitosamente solicito a Vossa Excelência que proceda ao que se encontra a seguir, fornecendo por meio de manifestação pública de posição oficial desse Ministério. E tem desclassificação total e irrestrita de todas as informações e documentos gerados anteriormente a esta data por esse Ministério da Defesa, no âmbito das 3 Forças Armadas, que tenham qualquer relação com as áreas de estudo do citado fenômeno UFO, notadamente aquelas que têm sido insistentemente solicitadas por ufólogos por meio da citada Lei nº 12.527 de 2011 e notadamente aquelas que estão impostas à Marinha e do Exército, que ainda se recusam a atender às solicitações formuladas em várias ocasiões anteriores. Item 2. Estabelecer que, doravante, informações sobre a natureza e a manifestação do fenômeno UFO que tem fora nacional, reconhecidamente de valor científico e cultural, não sejam mais classificadas em nenhuma das 3 categorias de sigilo legal atualmente vigentes. Item 3. Dar conhecimento público de toda a informação dos demais expositores, dizendo quase todos os recém-citados, conferencistas nacionais, internacionais, expositores e membros de... Queremos fazer a vocês um convite para que entrem nesse processo, para que participem ativamente desse pedido. Se ele for atendido, nós todos teremos a alegria, daqui para frente, de sermos os responsáveis pela abertura mais ampla do processo ufológico que já se viu em todo o mundo. Eu tenho aqui, amigos, nas minhas mãos 3 pranchetas e tem uma relação, várias folhas, onde se deve colocar aqueles que desejarem assinar e contribuir para esse processo, o seu nome completo, a cidade que residem, a profissão e uma assinatura. Eu vou passar para a Isabela uma prancheta, para a Cris outra, para a Vivian mais uma. Vou pedir para que elas se espalhem pelo auditório, para que vocês possam assiná-la e participar desse processo. Caso não consigam fazer aqui, ou se alguns dos seus amigos ou vizinhos de cadeira estiverem lá fora e não tenham presenciado isso, por favor, os lembrem de que eles também podem tomar parte nesse processo. Muito obrigado. Quero convidar agora ao Marco Antônio Petit e ao Fernando Ramalho para fazerem considerações a respeito dessa carta enquanto ela circula entre vocês para que possam assinar.